Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente, o nosso coração, nesse tempo que se chama hoje, mais um dia para meditar nas Escrituras, mais um dia para fazer delas nosso objeto de meditação, mais um dia para aprendermos sobre o Senhor, amém? Através de um grande homem de Deus, hoje nós vamos falar sobre o profeta Miqueias, um profeta cujo nome significa quem é como Jeová? Meu Deus, tenho certeza que Deus vai falar muito conosco, tem muitas coisas, muitos versículos profundos aqui, inclusive lá no finalzinho que fala que Deus vai lançar os nossos pecados na profundeza do mar. Todos aqueles que se arrependem, todos aqueles que confessam seus pecados e deixam, Deus está dizendo, não vou me lembrar mais dos seus pecados. Tem muita coisa para a gente falar hoje na live de Miqueias e eu espero que seja edificante para a minha vida e para a vida de cada um que vai assistir agora, depois. Vamos fazer uma oração? Deixa eu só cumprimentar a Jéssica que está aqui. Oi, Jéssica, quanto tempo! Beijo para você, beijo nas meninas, saudades, viu? Vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, tudo é por Ti, tudo é para Ti e é Tua glória. Nós Te agradecemos por mais um dia, Senhor, aonde não porque merecemos, mas pela Tua misericórdia, podemos ter acesso à vida, e não apenas uma vida superficial espiritualmente, morta espiritualmente, mas uma vida abundante, Senhor, por meio do Teu Espírito, o melhor presente que habita dentro do crente. Obrigada, Jesus, pela oportunidade de falar da Tua palavra. Fica conosco, Senhor. Ensina-nos aquilo que no nosso intelecto nós não conseguimos captar. Mostra-nos a mensagem que é espiritual e que só o Teu Espírito pode revelar. Nós te pedimos, Senhor, leva-nos além, no nome de Jesus. Amém? Hoje, então, nós vamos falar sobre esse profeta Miqueias, uma mensagem dura, mas cheia de esperança. O profeta Miqueias vai trazer uma mensagem de julgamento, mas também um chamado ao arrependimento, à conversão, à justiça e à misericórdia. O nome Miqueias era um nome muito conhecido, né, muito utilizado, tradicional na época aqui de Miqueias. O interessante da vida de Miqueias é que ele vinha de uma cidade pequena, ou seja, era mais um improvável, né? Ontem nós falamos sobre o improvável Amós e hoje nós estamos falando sobre o improvável Miqueias. E o Miqueias, ele vem da cidade de Judá, de uma cidade de Judá que chama Moresete, e essa cidade é uma cidade do interior. Então, Miqueias não vem de um grande ajuntamento, ele não vem de Jerusalém, ele não vem de família nobre, né? Ele vem de uma cidade pequena. Até no estudo no dicionário fala que a cidade de onde ele vinha, ela ficava até perto do território dos filisteus e ele conseguia ver os soldados marchando ali em direção a Judá e Jerusalém. Inclusive pessoas como Jerônimo vão citar isso também. Mas uma coisa que eu acho muito linda é o fato de Deus usar quem Ele quer. Deus usa pessoas que vêm de grandes cidades, de grandes ministérios, de grandes igrejas, mas Ele também usa o improvável, aquele que vem do interior, aquele que vem de uma cidade pequena. Então, há esperança para nós. Não que ser usado por Deus publicamente seja o sonho de qualquer pessoa, mas eu estou dizendo que Deus escolhe aqueles que o mundo diz que não são, para confundir aqueles que são. Amém? Cacá, seja bem-vinda, minha companheira de live. Que Deus abençoe a sua tarde, viu? Imensamente, em nome de Jesus. Então, Miqueias significa, como eu já disse, quem é como Jeová. Ele vem do reino de Judá, como eu disse, e ele vem junto ali, ele é contemporâneo de Isaías. Ele começa dizendo, olha, os reis que ele, nos reinados que ele profetizou, Jotão, Acás, Ezequias, ou seja, ele era contemporâneo de Isaías. A gente vai ver que não apenas a mensagem dele era muito parecida com a mensagem de Isaías, embora bem menor, né, que Isaías foi um grande profeta que profetizou grandes profecias messiânicas. Miqueias também vai trazer profecias messiânicas, e ele não apenas vai trazer uma mensagem parecida com a de Isaías, mas ele também vai fazer coisas muito parecidas com o que Isaías fez. Nós vamos falar isso no capítulo 1, amém? Então vamos lá, ele era então contemporâneo de Isaías. Ele vai, tem uma mensagem aqui no livro de Miqueias, que é Miqueias capítulo 4, que é exatamente igual o que está escrito em Isaías capítulo 2, a partir do verso 2. Então a gente vai ver que
Eu não sei se eles eram de alguma forma, se eles se conheciam, se eles chegaram a profetizar juntos em algum momento, se eles sentaram em alguma mesa, mas o fato é que o Espírito do Senhor estava sobre eles e eles profetizaram a mesma coisa no mesmo tempo durante um período, né? Então, Miqueias capítulo 4 e Isaías 2, mesmas palavras. Ou talvez Isaías pregou, ministrou isso na vida de Miqueias e Miqueias replicou, ou talvez o contrário, ou simplesmente pelo Espírito. Vou falar, eu lembrei que agora teve um dia que eu ia pregar na congregação e a Fernanda pregou na sede. E quando postaram no grupo a mensagem que eu tinha, quando postaram no Instagram a mensagem que eu tinha pregado, era a mesma mensagem que a Fernanda tinha pregado na sede, que era Apocalipse 2. Qual que é, sabe, qual que é a possibilidade, em quais circunstâncias duas pessoas pregariam a mesma mensagem na igreja que tem o mesmo, né, que carrega o mesmo nome, a mesma denominação, sem a gente conversar entre si? A única coisa que poderia acontecer, e que é o que de fato aconteceu, é que fomos direcionadas pelo Espírito Santo. Isso é maravilhoso, né? Provavelmente é o que aconteceu. Uma coisa que eu acho lindo, que é muito parecido na vida de Miqueias e de Isaías, é que a gente vê em Isaías que ele andou 3 anos nu, né, seminu e descalço, lamentando por Israel. E Miqueias também, capítulo 1, versículo 8, Miqueias diz: por isso chorarei e lamentarei, andarei descalço e nu. Então, uma coisa que Isaías fez e Miqueias também fez pelo Espírito de Deus, que era se humilhar ali, né, demonstrando a sua tristeza e o seu lamento pelo julgamento de Deus que chegaria na vida, né, no reino, tanto de Judá quanto de Israel. Porque aqui a Bíblia diz no versículo 1, capítulo 1, versículo 1, que as visões de Miqueias diziam respeito tanto a Samaria, reino do norte, quanto para Jerusalém, reino do sul. Né? Isso é muito, muito lindo. Por isso que é importante, como nós falamos ontem, Amós 3:3 vai falar, como poderão andar dois juntos se não estiverem de acordo, né? Então é muito importante andar junto com pessoas, sabe? Eu acredito que para Isaías saber que tinha um Miqueias, sabe? Não tô sozinho, tem um Miqueias que profetiza a mesma coisa, que paga o mesmo preço, que lamenta da mesma forma. Isso é muito bom, porque nos momentos de dificuldade, como Elias, muitas das vezes nós procuramos, oh meu Deus, sobrou só eu, não é possível, Senhor. E Deus vai falar, não, Elias, não sobrou só você, existe um remanescente. Eu mesmo separei para mim 7.000 dos que não se prostraram, não se dobraram a Baal, amém? Boa tarde, Ivonete, seja bem-vinda, amada, Jesus te abençoe, saudade de você, espero que você esteja bem. Depois você me conta como é que tá a coluna aí. Jesus te dá saúde, viu? Então, gente, é bom andar junto, né? Porque quando a gente anda junto e de acordo, a gente tem mais força para prosseguir, né? Eu não sei se foi na mesma época, mas que os dois andaram nu e descalço, eles andaram. Então vamos lá, capítulo 1. O capítulo 1 nós vamos ver uma revelação da imagem de Deus, né, dizendo como se o Senhor está vendo o que está acontecendo em Israel e nas nações, e ele vai aparecer, ele vai voltar. Nós sabemos, né, nós entendemos que vai ter essa segunda vinda de Jesus aqui na terra, onde ele vai pisar nos montes das oliveiras. A Bíblia diz que até aqueles que os traspassaram vão reconhecer que de fato ele é Deus, ele é Senhor. E isso é muito interessante porque a lei de Deus, ela veio ali na aparição de Deus em Sião, no Monte Sião. Deus apareceu naquele monte para firmar uma aliança com o povo de Abraão, de Isaac e de Israel. Ele veio para entregar a lei para o povo. Então tudo aquilo que eles viram ali, os trovões, os relâmpagos, a nuvem densa, toda aquela manifestação de Deus era para uma aliança. O problema é que agora a mensagem que Miqueias vai trazer, que é uma mensagem muito parecida também com Naum e Abacuque, é que Deus vai aparecer e vai julgar o povo. Só que dessa vez essa aparição no monte, que o monte vai derreter, que vai vir toda essa manifestação do juízo divino, ela já não é mais para estabelecer uma aliança, já não é mais para estabelecer um relacionamento com o povo, mas para julgar a rebeldia do povo. Amém? Oi, mãezinha, seja bem-vinda, te amo. A Ivonete disse, hoje estou mais quieta, senti muitas dores essa semana, mas Deus está no controle. Amém. Vamos fazer a nossa parte, né? E o Senhor faz o impossível.
fica quietinha, põe seu pé para cima e vamos orar para que Deus faça o impossível, que é restaurar o que precisa ser restaurado, né, amado? Deixa eu mandar um beijo pra Dona Leni. Beijo, Dona Leni, que Deus abençoe a senhora e que a noite de vocês aí seja maravilhosa e cheia de paz. Amém? Também te amo, mamãe. Então vamos lá. Então no capítulo 1, nós vamos ver que o profeta começa falando isso, que o Senhor, Yahvé, vai aparecer. Ele vai pisar nos lugares altos da terra, nos montes, e os montes se derreterão sobre os seus pés, escorrendo para os vales como cera no fogo, como água que desce pela encosta. Por quê? E aí o profeta vai denunciar qual que é o pecado de Jerusalém e de Israel. O pecado deles é a idolatria. Um povo que deveria amar a Deus exclusivamente, adorá-lo em espírito e em verdade. Um povo que Deus não chamou um povo só com ritual. Deus não é Deus que queria que o povo fizesse rituais. Deus queria obediência. Mais do que sacrifício, Deus queria obediência. Deus queria um amor exclusivo. Esse é o primeiro mandamento. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, de toda a tua alma. É até interessante que uma vez alguém falou, né, que nós devemos amar a Deus como café. Vou deixar aqui no comentário. O que é café? Não é porque a gente tem que amar o café, né, os amantes de café. Na verdade, café é uma sigla que vai nos lembrar de como nós devemos amar ao nosso Deus. Com todo o coração, alma, força e entendimento. Café, coração, alma, força e entendimento. E quem ama muito café deve amar a Deus mais do que o café, tá? Não deixa o café de ser um ídolo no teu coração, não. Mamãe, comecei agora, Miqueias 1. Eu falei o 3, versículo 3. Veja, o Senhor se aproxima, ele vai pisar nos lugares altos da terra e os montes se derreterão. O capítulo 1 vai falar qual que é o pecado de Israel, lá no versículo, a partir do versículo 5, ó. A rebeldia de Israel e os pecados de Jacó. Quem é responsável pela rebeldia de Israel? Samaria, sua capital. Onde fica o centro da idolatria de Judá? Café, Euzinha, minha mãe. Em Jerusalém. Por isso transformarei a cidade de Samaria num monte de ruínas. Então Deus está dizendo, olha, por causa da idolatria, porque vocês me tiraram do teu coração e colocaram outros deuses e ídolos, então vocês serão arruinados. Perdão. As imagens esculpidas serão despedaçadas. E aí onde o profeta entra falando no versículo 8, o lamento do profeta. Por isso eu lamento pelo meu povo, eu choro, eu ando descalço e nu, assim como o seu contemporâneo Isaías, né? Vou uivar como o chacal e gemer como a coruja, pois a ferida do meu povo não tem cura. Inclusive no capítulo 1 a gente vai ver que vai chegar até em Jerusalém. Lembrando, gente, que nesse contexto aqui que Miqueias está profetizando, até o reinado de Ezequias, não tinha acontecido ainda nem o cerco lá de Israel. Israel não tinha sido ainda enviado para o exílio, nem Judá. Então esse povo ainda não tinha visto a destruição que viria, que nós já falamos sobre ela, né? No livro de Jeremias, de outros profetas, nós já falamos sobre a destruição de Neemias, né? O retorno. Mas nesse contexto aqui de Miqueias, lembrando que a Bíblia não é cronológica, né? A gente não tem uma ordem cronológica. A Bíblia é separada por livros. Tem os livros históricos, tem os livros sapiensais, que são os de sabedoria, tem os livros proféticos, que são dos profetas. Então o Miqueias, ele vem antes de Jeremias. Inclusive lá em Jeremias, no capítulo 26, deixa eu achar aqui que eu esqueci, eu anotei. Jeremias 26, 18, o profeta Jeremias vai citar uma declaração de Miqueias. Vamos colocar lá, só para vocês entenderem, para eu colocar esse argumento aqui, para a gente não esquecer. A Bíblia não está em ordem cronológica. Tem a Bíblia em ordem cronológica, mas eu acho que tudo que Deus deixou na palavra de Deus é para que nós também pudéssemos buscar mais. Ah, poderia ser mais fácil. E tem a possibilidade de você ver a Bíblia em ordem cronológica. Mas a maneira como a palavra de Deus está originalmente, tudo foi definido pela soberania do nosso Deus. E, gente, nunca vai ser do jeito mais fácil. Sempre vai ser para aquele que busca um pouco mais, que quer um pouco mais, que ora um pouco mais, que lê um pouco mais, que estuda um pouco mais. Para que essa pessoa possa encontrar, ela vai ter que buscar, né? Então, o capítulo 26 de Jeremias
versículo 18, olha o que diz, olha o que Jeremias diz, olha. Disseram, lembrem-se de quando Miqueias de Moresete, exatamente o Miqueias que nós estamos lendo, profetizou durante o reinado de Ezequias, rei de Judá. Ele disse ao povo de Judá, assim diz o Senhor dos Exércitos, e aí fala a profecia dele, que é o versículo 12 do capítulo 3. Acaso o rei Ezequias e o povo Acaso o rei Ezequias e o povo o mataram porque ele disse isso? Não, mas temeram o Senhor e lhe suplicaram por misericórdia, e Deus ouviu e não fez aquele mal. Então, o que a gente tem que entender? O que eu estou tentando trazer? Não se esqueçam que a Bíblia não está em ordem cronológica. Estamos lendo Miqueias no final do Velho Testamento, mas Jeremias até falou sobre quando Miqueias veio em tempos passados. Então, nessa época, Miqueias está profetizando por uma coisa que ainda não aconteceu, tá? Que é o cerco de Jerusalém, a destruição de Israel pelos assírios e a destruição de Jerusalém pela Babilônia. Amém? Meu marido tirou água de coco, gente. Olha que coisa mais chique. Eu tô fazendo a live bebendo água de coco. Ah, não, esse Deus nosso é lindo, né? Fala a verdade. Então vamos lá. Então vamos pro capítulo. O capítulo 1 então denuncia a idolatria e fala da destruição que vai vir para Israel e para Jerusalém, inclusive alcançando o templo. Capítulo 2 vai denunciar, né? Capítulo 1 denunciou a idolatria e capítulo 2 vai denunciar a injustiça social. Novamente. Falamos muito em Amós sobre injustiça social. Os ricos que querem se tornar mais ricos com juros abusivos. Gente, eu leio a Bíblia, parece que ela foi escrita hoje. Parece que acabaram de escrever. Quantas instituições financeiras que exploram o pobre pela sua ignorância, muitas das vezes, pela sua necessidade, muitas vezes. A pessoa vai lá, pega o dinheiro, paga 3 vezes mais. Né? Tem instituições financeiras que têm lucros abusivos, que usam juros que vão além daquilo que é humano fazer. Quantas pessoas, gente, que poderiam estar comprando 3 coisas, compram uma pela ignorância, dividem e aí depois tem o juro, não dá conta de pagar, divide o juro e quando vê vira uma bola de neve. A injustiça social nunca foi uma coisa que Deus aprovou. E Deus vai falar agora para Jerusalém e que vai aplicar para os nossos dias também, vai falar contra esse povo que, porque tem poder para isso, está explorando o pobre. Capítulo 1 fala que ai daquele que fica de noite planejando planos perversos, fazendo planos perversos, e que assim que acorda, levanta-se ao amanhecer para realizá-los, só porque tem poder para isso. Uma coisa que as pessoas estavam fazendo era roubando herança dos pobres, daqueles que precisavam. Eles davam um jeito de tomar o campo que pertencia àquelas pessoas para enriquecer, para ter mais terras. Lembrando que na lei levítica não se podia vender, tomar uma herança de um israelita para sempre. Tinha que ter a restituição, né? Tinha sempre o ano da restituição. As terras deveriam voltar para aquelas famílias, mas Israel não fez isso. Israel explorava o pobre. Os ricos que queriam ter mais campos, ter mais terras, eles exploravam. A Bíblia vai dizer que, olha, quando desejam um terreno, encontram um meio de se aproximar dele, de se apropriar dele. Isso, eu estou no versículo 2, tá, mãe? Na versão NVT. 2:2. Quando querem a casa de alguém, tomam-na pela violência. Oprimem um homem para que lhes entregue sua propriedade e deixe a família dele sem herança. A lei levítica deixa claro, Deus mandou no monte Sinai. Não pode tirar a terra de um israelita, mesmo se ele for pobre. Ele pode vender essa terra por um tempo, mas a herança vai voltar para a família dele. Deus está dizendo que o povo de Israel não fazia isso. Eles exploravam o pobre, tiravam a herança dele, nunca devolviam. Na verdade, eles só queriam enriquecer. Olha como que Deus é um Deus de igualdade. Uma pessoa pode até enriquecer um pouco mais e a outra ficar um pouco mais pobre por causa de circunstâncias, mas depois de um tempo essas terras deveriam ser devolvidas. Deus é um Deus de igualdade, gente. Deus não é um Deus injusto. Isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Uma coisa que eu acho interessante é que Deus vai falar, assim como vocês tomaram campos de outras pessoas, Deus vai tomar o campo de vocês.
Por quê? Porque o povo seria exilado, eles perderiam sua terra. Toda aquela terra que os ricos, que os poderosos conquistaram, eles iriam ser retirados dela e se tornariam escravos em uma terra estrangeira. Por isso que é tão humilhante. Imagina que você tem aí não sei quantos 1000 hectares que você recebeu de herança, que você trabalha com isso, que esse é seu ganha-pão, que você tem funcionários. Imagina que você tem toda essa herança e de repente os Estados Unidos invadem o Brasil, pega a gente, toma as nossas terras, pega as nossas posses e leva a gente sem nada, uma mão na frente e outra atrás, lá para os Estados Unidos para trabalhar como funcionários deles lá, para sermos o pior nível da escravidão. É isso que é um exílio. Então Deus está falando, vocês que estão roubando o campo, sabe o que vai acontecer? Eu mesmo vou tomar o campo que eu tirei de vocês. As pessoas vão dizer, Deus confiscou nossa terra, Ele a tomou de nós, entregou nossos campos àqueles que nos levaram cativos. Ou seja, a promessa do cativeiro, né? Quando Miqueias começa a falar isso, sabe o que o povo começa a falar? Ai, para de falar essas coisas. Ah, não, para de falar essas palavras. Vai vir juízo, tribulação. Não, para com isso. A gente não quer ouvir essas coisas não. Ó, versículo 6 do capítulo 2 fala assim, ó, não diga uma coisa dessa, o povo responde. Não profetiza dessa maneira, essa desgraça não vai nos acontecer. Para de falar essas coisas, Miqueias. Ah, não, vamos falar de coisa boa. Vamos falar de amor, de paz. Vamos falar de riqueza. Praticando a iniquidade, sem arrependimento, Miqueias vai falar, não tem como. Olha só, acaso deve falar desse modo ao povo de Israel? O Espírito do Senhor terá paciência com essa conduta? Olha isso. Será que o Espírito do Senhor terá paciência com essa conduta? Se você fizesse o que é certo, minhas palavras trariam conforto. Mas como vocês estão fazendo coisa errada, a palavra é dura. Mas o povo não queria ouvir. Essa mensagem é tão atual, inclusive Paulo vai falar na segunda carta ao Timóteo, a partir do versículo, no capítulo 4, a partir do versículo 3, que as pessoas nos últimos dias, elas não vão querer ouvir a sã doutrina, essa doutrina sadia e santa que vem de Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. Elas vão amontoar mestres para si, professores para si, que vão falar o que elas querem ouvir. É tão atual, né? Quando a gente chega falando, tem que ter arrependimento, se você continuar pecando, você vai pro inferno. Ah, não, para de falar essas coisas, morte, inferno, dor. As pessoas não querem ouvir isso. Só que se elas não se arrependerem, é exatamente o que vai acontecer. Vão beber do cálice, do vinho, da ira de Deus, do furor de Deus. Aí as pessoas falam assim, eu não gosto de ler Apocalipse não. Eu falo, por que não, gente? Eu amo ler Apocalipse. Eu não entendo tudo, é verdade. Não é uma coisa assim, eu amo ler porque é fácil. Não, mas é um livro, gente, de esperança para nós que somos salvos. Gente, é um livro doce. Que isso? Não vai ter morte, não vai ter dor, vai ter o jardim de novo. Deus vai restaurar todas as coisas, Deus vai habitar no meio dela, dessa cidade maravilhosa, cujos muros são de cristais, a rua é de ouro, os muros são de pedras preciosas. Eu leio Apocalipse, eu sinto consolo, conforto. Agora, uma pessoa que tem práticas erradas, que não faz o que a Bíblia diz, que não anda em obediência com a palavra, ela lê Apocalipse e ela não quer saber daquele livro. Por quê? Porque aquele livro traz confronto. Então o que o Miqueias está falando aqui, ó? Se você fizesse o que é certo, minhas palavras trariam consolo. Mas como você faz o que é errado, as palavras só podem trazer confronto. Então, gente, para quem está no lugar certo, em obediência ao Senhor, coberto pelo sangue de Jesus, pela justiça de Cristo, para aquele que crê na obra do Calvário, toda a palavra é consolo para nós. Deus vai enxugar dos seus olhos as lágrimas. Vai chegar um dia de um reino de justiça universal, não vai ter morte mais, gente. Não vai ter câncer, não vai ter enfermidade, não vai precisar de médico, porque as próprias árvores, as folhas das árvores vai ser cura para as nações. Não vai precisar mais de tantas coisas, né, que hoje nós precisamos. Não vai precisar de nada, vai precisar só de Jesus, não vai precisar nem do sol, gente. Porque a Bíblia diz que o cordeiro vai ser a lâmpada. Não vai precisar de sol, porque Jesus vai iluminar tudo. Vai ser um tempo perfeito. Isso é consolo. Agora, para aqueles que escolhem permanecer no pecado, sem arrependimento, coração endurecido,
Vai ter dor, vai ter morte, vai ter pranto, ranger de dente, vai ter fogo, vai ter as pessoas procurando morte, não conseguindo se matar, de tão terrível que vai ser. Aí vai ser terrível mesmo. O fato é que a verdade incomoda. Por quê? No final aqui do capítulo 2, versículo 11, fala assim, ó: se um profeta que vive a mentir lhes dissesse: proclamarei para vocês as alegrias do vinho e da bebida forte, de um profeta assim vocês se alegrariam. O que Miqueias está falando? Se vê um profeta que falar coisa boa para você, pode continuar no pecado, que Jesus é amor. Jesus não está nem aí para suas práticas homossexuais. Jesus quer que você seja feliz. Não tem problema você roubar, desde que você esteja abençoando seus filhos com luxo e riqueza. Não tem problema você adulterar. Se você está feliz que a sua esposa não é o que ela der dentro de casa, você tem que procurar na rua mesmo. É isso que as pessoas querem ouvir. E os profetas que falam que as pessoas querem ouvir estão enriquecendo. Gente, isso é tão atual. Se o profeta vem e fala mentira, Deus é amor, Deus quer que você seja feliz, não precisa se preocupar com nada, pode viver sua vida alegre, não tem problema, pode ir para o mundo das drogas, do vício, não tem problema, você tem que ser feliz. Né? Essa mensagem de felicidade sem responsabilidade, sem obediência a Deus, ela é mentira, ela é do capeta, é do inimigo das nossas almas para nos levar para o inferno. Nós temos que pregar a verdade. Qual que é a verdade? Jesus Cristo vive, Ele morreu, mas ressuscitou. Todo aquele que nele crê e que vive o evangelho segundo o que Ele ordenou que deveríamos viver, esse vai ser salvo. Não é só crer também não, né? Tem que ser discípulo de Jesus, tem que aprender as suas ordenanças. Aquele que me ama, esse vai guardar os meus mandamentos. E quem ama a Deus, o que é amar a Deus? É o primeiro mandamento. Então, se eu não amo a Deus, eu já perdi no primeiro mandamento. Agora, os profetas que falavam coisas boas que eles queriam ouvir, esses profetas, o povo gostava, assim como é hoje em dia, gente. E aí o final do capítulo 2 vem já com uma promessa de esperança, né? O livro sempre tem esse tom de juízo, mas sempre com uma promessa de esperança. No final do capítulo 2, Deus vem como um bom pastor. E Yahvé é aquele que vai ajuntar o remanescente, que vai pastorear o remanescente. Ele diz: algum dia, ó Israel, reunirei os que restam. Juntarei vocês novamente como ovelhas no curral, como rebanho em seu pasto. Sim, sua terra voltará a se encher do ruído das multidões. E aí já vem uma profecia messiânica, olha só: o seu líder, Jesus, abrirá o caminho. A Bíblia diz que ele abriu, né, nos conduziu a um novo e vivo caminho para o Santo dos Santos. E ele nos conduzirá para fora do exílio, né? Deus está dizendo que ao mesmo tempo aqui, Deus está falando que o povo vai ser exilado, mas que vai retornar. Pelas portas das cidades inimigas de volta para a sua terra. Seu rei os conduzirá. O próprio Senhor os guiará. Demonstrando, gente, que Jesus é Deus, tá? Esses dias meu marido teve uma discussão. Por mais que para nós hoje seja muito claro, para muitas pessoas não são. Que Jesus é Deus. E eu quero trazer um pouquinho aqui, porque inclusive no livro de Miqueias vai falar que ele existe desde a eternidade. Ou seja, Jesus não foi uma criação que veio há pouco mais de 2000 anos atrás. Deus criou no ventre de Maria, Jesus. Não. Jesus estava com Deus, ele é o verbo vivo que desceu do céu. Ele estava com Deus no princípio, ele era Deus, ele estava com Deus e todas as coisas foram criadas por meio dele, para ele. Tudo subsiste. Então Jesus é Deus. A Bíblia diz aqui, ó: o rei virá e o próprio Yahvé os guiará. Por quê? Porque ele diz: eu e o Pai somos um. Então Jesus é Deus, tá bom? Então nós temos essa mensagem de restauração. Capítulo 3, depois a gente fala mais sobre como Jesus é Deus, tá? Capítulo 3. Porque, gente, tem muita seita que fala que Jesus foi um grande profeta. Tem muitas religiões que vão falar isso. Ó, Jesus foi um homem iluminado, que foi um homem diferenciado, que realmente fez história. Porque não dá para negar que Jesus mudou a história. Ele mudou o rumo da humanidade, a ponto de que de onde ele veio tem um marco antes de Cristo e depois de Cristo, né? Jesus, ninguém pode negar que ele fez a diferença. Agora, o que o diabo traz? É um sofisma, é um engano. Ele distorce a verdade. Ah, Jesus foi um bom homem. Jesus não foi um bom homem apenas, ele era Deus encarnado.
A Bíblia diz que lá em Colossenses que ele é a imagem do Deus invisível. Deus é invisível porque ele é espírito. Se Deus viesse em terra como um homem, como que ele viria? Bem, Jesus. Jesus é a própria encarnação de Deus. Amém? De maneira espiritual, né? De maneira milagrosa, o próprio Espírito Santo concebeu ali no ventre da Virgem Maria. Aquele que não viria da linhagem de Adão, né? Para que não carregasse a semente de Adão. Então ele não veio com um sêmen humano. Ele não carrega a semente humana, para que também não viesse corrompido, como todos depois de Adão nós viemos, né? Com uma carne corruptível. Mas ele veio para trazer uma nova linhagem, porque Jesus é o último Adão. Ele vem em forma humana, mas ele se esvazia, né, de ser Deus. Ele não vem com divindade, ele vem como ser humano, mas cheio do Espírito. Ele realiza toda essa obra. E é por causa desse Deus homem que nós somos salvos. Amém? 100% homem, 100% Deus. Amor, como é que chama isso em cristologia? União hipostática. Ele é 100% Deus, assim como ele é 100% homem. Então vamos lá. Então cuidado com sofismas, tá? Cuidado com essas religiões vãs e seitas que vão falar que Jesus era só um bom homem, tá? Porque Jesus não é que nem Maomé, que morreu e está no túmulo. Jesus ressuscitou, subiu aos céus e hoje tem um homem lá no céu. Você tem noção disso? Ele tem um corpo transformado, mas é homem. Existe um único mediador entre Deus Pai e nós, a humanidade. Jesus Cristo, homem. Lá no céu a gente tem um homem. Já pensou nisso? Quando eu falo céu, eu falo reino espiritual. Tem um homem que está esperando o dia para ele vir para a terra, sentar num trono. Que venha o teu reino, que faça a tua vontade. Ele vai sentar no trono de Davi, vai reinar eternamente. Um reino de justiça, um reino de paz, que é exatamente o que vai trazer o capítulo 4. O capítulo 4 que é igualzinho ao capítulo 2, né, no início ali, de Isaías. Vai falar que o monte da casa do Senhor vai ser o mais alto de todos. Eu pulei o 3, né, gente? Mas tá. Depois eu falo sobre o 3. O monte vai ser o mais alto de todos. Lá na Marcha para Jesus nós cantamos aquela música, né? Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que a sua destra reinará, Leão de Judá. E o versículo, a ponte fala assim, ó: e os povos virão e virão a Sião aprender suas leis, pois a sua justiça governará. Então é o que está escrito aqui no capítulo 4 de Miqueias e capítulo 2 de Isaías. Os povos virão a Sião para aprender a sua lei. Por quê? Porque Jesus, o nosso Senhor, reina. Ele é o leão de Judá, que vai se assentar no trono que é de direita. Amém? Então aqui está dizendo que o monte do Senhor, da casa do Senhor, vai ser o mais alto de todos. O que Deus está dizendo? Que Deus vai trazer de novo glória para Jerusalém. O povo vai ser exilado, mas vai ter a glória de novo para Jerusalém. E esse monte vai ser o mais alto de todos. E Deus vai trazer ali um reino de justiça e de paz. Aquele versículo que eu comentei sobre ele esses dias, que Isaías fala, Miqueias repete, né? Eles forjarão suas espadas para fazer arado e transformarão suas lanças em podadeiras. Ou seja, aquilo que precisava ser uma espada porque ia ter guerra, não vai precisar mais. Pode usar essa espada, né? Vamos transformar ela em um arado para a gente plantar, para a gente ter prosperidade. Deus transformaria, então traria um reino de paz e justiça universal. O versículo 5 que eu marquei aqui, 4, 5, fala assim: embora as nações ao redor sigam seus deuses, nós seguiremos o Senhor, nosso Deus, para sempre. Gente, a Dona Piedade entrou e eu não falei oi para ela. Oi, Dona Piedade. Seja bem-vinda, minha querida, minha companheira também. Deus abençoe a senhora, viu? E todos que levam teu nome, em nome de Jesus. Olha aqui quem acabou de entrar, minha amiga Andréia. Seja bem-vinda, Deia. Espero que todas vocês estejam bem, viu? Tudo bem, Deia. Depois, se o senhor permitir, você assiste o inicinho, viu? Porque Miqueias é mais um improvável, viu? Nós gostamos dessa palavra, improvável, né? Miqueias vem de uma cidade pequena do interior
E Deus usa ele grandemente, juntamente com Isaías, né? Que os dois eram contemporâneos. Amém? Então o capítulo 4 tem é um capítulo muito lindo, cheio de esperança. Vai falar que Deus vai reunir os fracos, os exilados, aqueles a quem o próprio Deus feriu. Os fracos sobreviverão como remanescente e o Senhor reinará sobre eles. Amém? Vamos terminar o 4, depois eu falo o 3 rapidinho então. E aí a gente vai ver Deus chamando Jerusalém de preciosa, falando que vai restaurar a preciosa Jerusalém. A Bíblia vai deixar claro, ó, Miqueias vai falar, vocês vão ser enviados para o exílio da Babilônia, mas ali o Senhor os libertará e os livrará da garra dos seus inimigos. A Bíblia fala que as nações se unirão contra Jerusalém, mas Deus está dizendo, isso é só uma oportunidade que eu estou dando para que você, Jerusalém, se levante e esmague as nações, porque lhe darei chifres de ferro e cascos de bronze para pisotear muitas nações até despedaçá-las. E aí, quando Israel restaurado despedaçar as nações que se levantarem contra ele, isso eu acredito que é bem mais escatológico do que o que já aconteceu. Quando eu falo escatológico, eu falo dos tempos do fim, tá? Aí Deus diz que Jerusalém vai pegar as riquezas das nações e vai dedicar a Yahvé, vai dedicar os tesouros ao soberano de toda a terra. Amém? Deixa eu falar do capítulo 3 que eu pulei então. Uma coisa que acontece no capítulo 3 é que Miqueias vai denunciar a injustiça da liderança de Israel. Ele vai falar, vocês líderes de Israel, vocês deveriam saber o que é certo, mas vocês odeiam o bem e amam o mal. O contemporâneo de Miqueias, Isaías, vai falar, né? Ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal. Ai daqueles que dizem que as trevas são luz e que as luzes são trevas. Exatamente como nós estamos vivendo hoje. Muitas vezes até mesmo a liderança, né? Os líderes, tanto as autoridades físicas e políticas, vamos falar do Brasil e do mundo, como também as autoridades eclesiásticas. A gente vai ver muito essa distorção. Aquilo que é bem é chamado de mal e aquilo que é mal é chamado de bem. Então o diabo ele tem distorcido as coisas. E a gente vê uma inversão de valores, né? Hoje os filhos que mandam nos pais, naqueles que não são, né, nas casas onde não há o Espírito Santo. Os filhos que mandam nos pais. Hoje, aquilo que todo mundo sempre entendeu que era errado. Eu vi uma foto esses dias, eu fiquei boba. Um marido postou a foto da esposa beijando outro homem para mostrar que... Ai, gente, vamos ser liberal. Que? Hoje o adultério é visto como liberdade. Aquilo que é errado é dito como certo. E aquilo que é certo é visto como errado. Quando a gente começa a falar mensagem de que a gente tem que fazer o que é certo, que a gente tem que ser honesto, que a gente tem que pagar imposto, que a gente tem que ter um só marido. Que isso? Nossa, você tá muito fanática, é muito sensacionalista, é muito... Como é que as pessoas falam, gente? Você tá muito... É muito radical. Essa mensagem é muito radical. Então, o certo é visto como errado e o errado é visto como certo. Quando a gente fala que o aborto não é uma coisa que Deus agrada, que é isso? Cada mulher tem o direito de escolher o que ela faz com o corpo dela. Não. Não mudou, não. A Bíblia é única, a única verdade e é eterna. Amém? Então, os líderes de Israel que deveriam fazer o que é certo, estavam fazendo o que é errado. Olha só... E aí Deus vai deixar claro que por causa desse erro, na hora da aflição, eles clamariam ao Senhor, mas Deus não lhes responderia. E aí o profeta vai denunciar os falsos profetas que fazem o povo se desviar, prometem paz para os que dão comida e anunciam guerra para os que não alimentam. Gente, quantas pessoas estão usando o evangelho para enriquecer, para benefício próprio? Esses falsos profetas, para aqueles que pagavam, falavam coisas boas. Para os que não pagavam, falavam coisas ruins. E aí o profeta Miqueias vai falar assim, eu não. Capítulo 3, versículo 8. Quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito Santo. Estou cheio de justiça e força e coragem para anunciar o pecado e a rebeldia de Israel. Ele está dizendo, embora existam falsos profetas que estão vendendo profecia boa aí para ganhar dinheiro,
Quanto a mim, eu tenho o Espírito Santo, eu sou cheio do Espírito Santo. E eu vou falar, vou denunciar a rebeldia de Israel e o pecado do meu povo. É por isso, gente, que a gente não pode viver sem a dependência do Espírito Santo. Porque a palavra só pode vir carregada de poder quando ela vem pelo Espírito. Paulo vai dizer assim, olha, eu não vim trazer palavras persuasivas de conhecimento humano, embora ele fosse um homem super erudito, entendido. Eu não vim falar a palavra bonita para vocês. Eu vim falar o poder de Deus. E eu falei humildemente. Que as pessoas até falavam, nossa, esse é o Paulo, que fala aquelas cartas difíceis. Pessoalmente, a palavra dele é tão desprezível, porque ele não precisava ostentar a palavra para ninguém. Ele falava pelo poder de Deus. E Miqueias está falando, eu não vou vender profecias, não. Eu vou falar a verdade, vou denunciar o pecado e a rebeldia de Israel, porque estou cheio do poder do Espírito Santo. Uma coisa que eu falei na marcha foi isso, que nós não devemos orar para que Deus nos livre da perseguição, para que a gente fique de boa, sempre tranquilo. Nós temos que orar que ainda que venha perseguição, nós tenhamos ousadia para proclamar a verdade do Evangelho. Nós só vamos conseguir se a gente tiver o Espírito, gente. Se a igreja de Deus não tiver cheia do Espírito Santo, vai vir perseguição e nós vamos desanimar no meio do caminho. Por isso, enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho onde há dissensão, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Continua falando, ó. Escutem, líderes de Israel, vocês odeiam a justiça, distorcem o que é certo, constroem Jerusalém sobre um alicerce de homicídio e corrupção. Olha a corrupção no governo. Os governantes julgam conforme suborno. Olha o suborno, gente, tão atual, tão atual. Os sacerdotes cobram para ensinar. Gente, 2025 não é? Os sacerdotes cobram para ensinar a lei e os profetas só profetizam quando são pagos. Fala a verdade, se não é 2025 isso aqui. No entanto, todos afirmam depender do Senhor Deus. E aí o versículo 12, Miqueias vai dizer, por causa de vocês o monte Sião será como um campo, será arado como um campo, Jerusalém será transformada em ruínas. É esse texto que Jeremias vai falar, que Miqueias profetizou e que as pessoas creram que era de fato uma profecia verdadeira e receberam aquela profecia, né? Jeremias 26:18 vai citar essa profecia de Miqueias. Capítulo 4 nós já falamos, vamos então para o capítulo 5, eu estava doido para chegar no capítulo 5. Capítulo 5 começa falando sobre um cerco de Jerusalém, que a gente sabe que vai acontecer, né? A Babilônia vai cercar Jerusalém por anos a fio, a ponto de que Jerusalém tenha tanta fome, que as próprias mulheres, as mães estavam comendo, cozendo seus filhos, meu Deus do céu. Então, Miqueias já está profetizando com o cerco de Jerusalém, e aí no versículo 2 tem uma profecia messiânica muito linda, que vai falar assim, mas você, ó Belém Efrata, é uma cidade, você é apenas uma vila entre todo o povo de Judá, e no entanto, o governante de Israel, cujas origens são de um passado distante, sairá de você em meu favor. Então, duas coisas que nós vamos falar aqui. Primeira, Jesus Cristo está sendo profetizado que ele iria nascer em Belém Efrata, uma terra de Judá, né? Lá em Mateus capítulo 2, a gente vai ver que o rei Herodes, ele fica sabendo, né, que os magos chegaram lá, né, em Jerusalém, falando que viram uma estrela, e que, em Judá, na verdade, né, falando que viram uma estrela, e que é o Messias, e tal. E aí, quando o Herodes fica doido, né, Herodes fala, meu Deus do céu, não é exatamente assim, né. Por esse tempo, alguns sábios da terra do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Então, é Jerusalém, gente. Eles chegam em Jerusalém e falam, cadê o rei dos judeus? Nós viemos visitá-lo. Imagina o rei Herodes, como assim? Não nasceu ninguém da minha família, não. Eu sou o rei, como assim o rei dos judeus? Nasceu. Não, nós viemos procurar, porque nós vimos a estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Essa estrela, né? Como eles eram magos, eles eram sábios, né? Eles já tinham o entendimento que aquela estrela estava mostrando que o Messias tinha nascido pelos estudos, né? Todo o estudo que eles tinham de tudo que estava escrito. O rei Herodes ficou super intrigado. Como assim que o rei dos judeus nasceu? Eu sou o rei dos judeus. Como assim o rei dos judeus nasceu? Então ele chama os sacerdotes.
aqueles que conheciam a lei. E ele fala, aonde que está escrito que o rei dos judeus vai nascer? E aí os sacerdotes falam, segundo a profecia de Miqueias, ele vai nascer em Belém, Efrata. Ó, isso está no versículo 5. Eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. E você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá? Pois de vocês virá um governante que será pastor de todo o meu povo. Então os sacerdotes contam a profecia de Miqueias para Herodes. E Herodes fala, ele chama os magos em segredo. Olha só, que conspiração. E ele pergunta aos magos, nossa, que bênção que nasceu o rei dos judeus, eu quero adorar também. Conta pra mim, quando vocês descobriram exatamente onde ele tá, conta pra mim aonde que ele nasceu pra eu ir lá adorar. Na verdade, o que ele queria era descobrir quem que era esse rei dos judeus e matar pra não ter ninguém conspirando contra o seu trono, né? Ninguém competindo contra o seu cetro. Só que os sábios vão achar Jesus, né? Lá, Maria estava lá na casa. Eles vão adorar, vão levar os presentes, né? Ouro, mirra, incenso. E quando eles iriam voltar para falar com Herodes onde estava o rei dos judeus, eles são avisados em sonho, porque Deus cuida do filho dele, né, gente? Deus cuida dos seus filhos. Vê lá que Deus vai deixar um homem, Herodes, descobrir os planos de Deus. Ai, Deus é tão maravilhoso. Quando a gente começar em Mateus, nós vamos falar sobre isso, né? Como Deus ele faz as coisas. Vai esconder Jesus lá no Egito. Deus, ele usa até de comédia, sabe? Pra envergonhar o diabo. Da mesma jeito como ele esconde Moisés, o libertador, lá no Egito, Jesus, o libertador, vai ser escondido lá no Egito também. Deus é maravilhoso. Então essa profecia de Miqueias vai falar que o Messias nasceria em Belém. Nós vemos que Herodes vai matar todas as crianças, né? De 2 anos para baixo, que nasceram em Belém, todos os meninos. Mas antes de Herodes vir com esse novo plano, Deus também já avisa para José, porque Deus cuida dos seus filhos, né? Deus avisa para José, vai para o Egito, e até que Herodes morreu. E aí quando Herodes morre, eles voltam. Outra coisa que tem nesse versículo 5, versículo 2, é as origens desse que vai nascer em Belém são desde os dias da eternidade. Novamente confirmando que Jesus é Deus e ele sempre existiu. Ele é a sabedoria que criou todas as coisas por meio de sua palavra. A Bíblia diz que tudo subsiste por causa de Jesus. Ele criou tronos e dominações, poderes e governos. As coisas visíveis e invisíveis, tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele, para a glória dele. Então Jesus Cristo sempre existiu, ele é. A Bíblia é sobre Jesus, gente, do início até o fim, é Jesus, 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 Jesus. E todo que se levantar, diminuindo a honra para Jesus, diminuindo a glória de Jesus, esse é maldito, é maldição. O evangelho é de Jesus. Paulo falou, se qualquer um, pode vir até um anjo falando que não é bem assim, esse é maldito, tá? A Bíblia e a história é sobre Jesus. Então Jesus, a sua origem é desde os dias da eternidade. Jesus não nasceu há 2000 anos atrás, ele sempre existiu, amém? Ele é eterno. Aí fala que ele vai conduzir seu rebanho com a força do Senhor e a majestade do nome do Senhor. Nosso Deus, passou rápido o tempo. Ou seja, Jesus seria esse grande pastor. E ele vai dizer lá em João 10, né? Eu sou o bom pastor. Glória a Deus por isso. O final do capítulo 5 fala sobre como iria acontecer a purificação do remanescente, né? O remanescente de Deus seria purificado. E Deus, no final do capítulo 5, vai falar que vai tirar de Israel toda segurança humana, tudo que eles pudessem se apoiar e confiar que é terreno, que é físico, que é braçal, que é humano. Deus vai dizer, eu vou tirar tudo isso e eu vou deixar apenas a mim, vocês se apegaram apenas a mim. Ele diz, vou matar seus cavalos, vou destruir seus carros de guerra, vou derrubar seus muros, demolir suas fortalezas. Vou acabar com a feitiçaria, não vai ter adivinhação, não vai ter ídolo, coluna sagrada, vocês não vão adorar mais as obras de suas mãos, santuários, postes, tudo isso eu vou tirar. E o povo de Israel vai se apegar apenas a mim. E nós estamos vivendo esse tempo, um tempo onde o Senhor é a nossa única fonte de segurança. Sempre foi assim, mas hoje eu entendo que Deus está nos levando a esse entendimento. Não nos apegamos a nada que é físico. Nem um emprego, nem uma conta bancária, nem uma herança, nada. Nada que é físico nos traz segurança. Nem um plano de saúde, nem a nossa própria saúde, a maneira como nós somos fortes e vigorosos e que vamos para a academia. Não, nada.
Nosso apego está em Deus, a nossa segurança está firme nele, porque ele é a nossa fortaleza. Todas as outras coisas são listas se estiverem em segundo plano. Ótimo plano de saúde, ótimo academia, ótimo herança, ótimo riquezas, se elas não tiverem o nosso coração. Amém? Porque a nossa segurança está no Senhor. Capítulo 6. Deus começa a chamar o povo de Israel para um grande tribunal. Vem cá, Israel, vamos fazer uma sessão aqui de um tribunal. Apresenta a causa de vocês. Me fala, Israel, o que eu fiz para vocês se enfadarem de mim? O que eu fiz para vocês se cansarem de mim? Lembra da minha fidelidade, que eu tirei vocês do Egito, livrei vocês de Balaque e Balaão, eu guardei vocês no deserto, trouxe vocês para essa terra. Em que momento eu falhei? O argumento de Deus é: tudo que está acontecendo não é porque eu falhei, mas porque vocês foram ingratos. E aí o povo pergunta: mas então o que Deus quer? Olha só, que lindo isso, gente. Versículo 6. 6. Miqueias 6,6 diz assim: que podemos apresentar ao Senhor? Devemos trazer holocaustos ao Deus Altíssimo? Devemos nos prostrar diante dele com ofertas de bezerros de 1 ano? Devemos oferecer ao Senhor milhares de carneiros? É isso que Deus quer, sacrifício? Quer que aumente o sacrifício? Quer que a gente traz milhares de carneiros, rio de azeite? É isso que Deus quer? Que a gente aumente o nosso sacrifício? E aí Miqueias vai falar: não, gente, em nome de Jesus, versão Lorena atualizada. Ó povo de Deus, eles chegam até a perguntar: Deus quer que a gente sacrifique os nossos filhos mais velhos? E Miqueias vai responder pelo Espírito: ó povo, o Senhor já declarou que é bom. O que ele quer de vocês? Que não é sacrifício, que não é ritual, que não é religiosidade. O que Deus quer de vocês é 3 coisas: pratique a justiça, ame a misericórdia e anda humildemente diante do seu Deus. Isso aqui já dá uma pregação de 2 horas, mas vamos resumir? A religião, gente, sem justiça social, ela é vazia. Ter uma religião e não amar a Deus sobre todas as coisas, não amar ao próximo como a nós mesmos, é só um ritual. É vazio, superficial e não alcança nada diante de Deus. Deus está dizendo: o que eu espero de vocês não é rio de azeite. Eu não quero que vocês doem suas coisas todas e façam sacrifícios. Porque eu vou lá para aquela cidade, porque aquela cidade é importante, porque eu vou subir de joelho, eu vou fazer um sacrifício, porque eu vou deixar de comer carne nesse tempo, porque eu vou... O que Deus quer de nós, maior do que qualquer sacrifício, é a prática da justiça. Ontem nós falamos sobre retidão. Andar de forma justa, de forma honesta diante de Deus e das pessoas. A prática da misericórdia, amar a misericórdia. O que é misericórdia? É como nós tratamos as pessoas. Nós tratamos com benevolência, com amor, com honestidade também, com compaixão, com misericórdia. E também andar humildemente com o seu Deus. O que Deus está dizendo? Eu quero que você me ame, que você ama o próximo, que você tenha uma relação de humildade, de dependência comigo. Que você não seja como Adão e Eva, principalmente Eva, que caiu na condenação do diabo, que é o quê? O orgulho de querer ser independente de Deus. Se eu comer, eu vou saber. Não vou precisar que Deus me explique. Não, não é isso. A religião verdadeira é: dependam de mim, sejam humildes. Para de tomar frente nos seus planos, nos seus projetos. Para de achar que você é boa o suficiente para resolver suas coisas. Que você é bom o suficiente até para ir para o céu sem mim. Tem gente que é tão humilde que você parecer qualquer pessoa mais humilde que ele mata. Não, eu sou humilde, que eu sou bom, que eu faço a obra, que eu sou isso, eu. Não, você tem que ser humilde, reconhecer que é por Deus. Uma prática de andar humildemente, uma prática de dependência no Senhor. Dependência e submissão. Ser humilde é quando Deus fala: se eu quero, filha, que você entregue isso. Você não quer, mas você é submisso, você é obediente. Deus está dizendo, resumidamente, que mais do que praticar os rituais e sacrifícios, que o povo deveria obedecer à lei de Deus. Os 10 mandamentos são sobre isso: amar a Deus, amar ao próximo. Quando você ama a Deus, você não constrói ídolos. Quando você ama a Deus, Ele está acima de todas as coisas. Quando você ama a Deus, quando você ama ao próximo, você não adultera, não cobiça, não mata, né? Então, mais do que práticas de sacrifício, que é o que nós vemos hoje, gente.
Não adianta ir para a igreja. Tem gente que pensa que religião é ir para a igreja. Vai muito além do que sacrificar 1h30 da sua semana. A verdadeira religião é amar o órfão e a viúva, né? Tiago vai falar isso? Eita glória. Deixa eu colocar aqui. A verdadeira religião é esta. Tiago 1:27 diz assim: a verdadeira religião diante de Deus, nosso Pai, é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e afastar-se da corrupção do mundo. Amém? Forte, né? Esse é um dos capítulos mais conhecidos de Miqueias. Miqueias 6:8. O que Deus espera de nós? Praticar a justiça, amar a benevolência e andar humildemente com o Senhor. Deus começa então a mostrar, né, que havia injustiça e corrupção, que havia 2 pesos, 2 medidas, que os ricos enriqueciam à custa do pobre, por meio de extorsão e violência, que havia mentira, que por causa disso eles comeriam, mas não se saciariam, eles iriam economizar, mas não ia sobrar nada. Eu vi essa frase no chat GPT, achei bem interessante, estudando o capítulo 6 de Miqueias. Tudo seria inútil porque o pecado traz infertilidade. Preste atenção. Tudo que o povo fizesse ia ser inútil, porque o pecado traz infertilidade. Tem gente que acumula, que procura, mas não consegue desfrutar daquilo que foi conquistado de maneira ímpia e desonesta. Por quê? Porque o pecado traz infertilidade, mas a justiça traz bênção. Então existe a bênção da obediência, mesmo que no pouco nós desfrutamos muito. Sabe aquela pessoa que ela tem muito, mas ela desfruta pouco? E aquela pessoa que tem pouco, mas ela desfruta de todo aquilo que parece pouco, mas que é pleno na vida dela? É a verdade que está sendo tratada aqui. O capítulo 7, para terminar, já são 3 horas, o Miqueias vai fazer um lamento. Ele faz um lamento: ai de mim, pobre de mim, porque eu sou como um homem que vai apanhar fruta e não acha fruta para comer, ou seja, não acham a fidelidade, não acham um fiel na terra, porque existe suborno no governo. A gente não pode confiar em ninguém, o pai não pode confiar no filho, a mãe não pode confiar na filha, a nora se rebela contra a sogra. Em Mateus nós vamos ver até Jesus falando sobre isso, né? Que aquele que aceitasse a verdade iria comprar briga dentro da sua própria casa. Jesus vai falar: eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra. Falando, né, sobre essas relações, né, familiares. E embora eu estou vivendo no caos, Miqueias vai falar: quanto a mim, busco o Senhor e espero confiante que Deus me salve. Certamente meu Deus me ouvirá. Então, enquanto o mundo está caótico, quanto a mim, coloco a minha confiança em Deus. Eu sei que Ele vai me salvar, que Ele vai me ouvir. No final do capítulo 7, versículo 14, ele clama para que Deus seja esse pastor que conduz o rebanho, né? No versículo 18, para poder terminar, 7:18. Que outro Deus há semelhante a ti, que perdoas a culpa do remanescente e esqueces o pecado daqueles que te pertencem? Olha só, ele esquece o nosso pecado. Não permanecerás irados para sempre com teu povo, pois tens prazer em mostrar o teu amor. Deus tem prazer em mostrar sua misericórdia. Voltarás a ter compaixão de nós, pisará nossas maldades sob os teus pés e lançará nossos pecados na profundeza do mar. Isso é lindo. Hebreus 8:12 vai trazer esse mesmo contexto, de que Deus se esqueceria dos nossos pecados. Tu mostrarás tua fidelidade e o teu amor, como prometestes há muito tempo a Abraão e a Jacó, nossos antepassados. Então, o que Miqueias está dizendo? Deus fez uma promessa para Abraão, e embora nós tenhamos nos corrompido no meio do tempo, Deus não vai deixar, porque Ele é um Deus de aliança. Deus não vai esquecer da aliança que Ele fez com nossos antepassados. A salvação vai vir por meio de Israel. Jesus veio, e Israel vai trazer bênção para todas as nações, que é através do nosso Senhor Jesus. E a coisa mais linda, né? Deus lançará o nosso pecado nas profundezas do mar. Quando a gente fala, né, nossos pecados serão lançados no lago do esquecimento, né, na verdade o que a gente está dizendo, o versículo mesmo que vai falar sobre isso é Miqueias 7, que vai dizer que Deus vai lançar nossos pecados nas profundezas do mar. Esses dias eu até estava vendo sobre o Titanic,
Deixa eu achar aqui, gente, só para poder confirmar, porque isso eu esqueci de pesquisar. O Titanic. O Titanic, gente, foi um barco, né, como todo mundo sabe, que naufragou e está nas profundezas do mar. Hoje em dia, até que existe uma certa... Existem máquinas, existem mais um maquinário, assim, que o saber aumentou. Então, existe mais condição de acessar o fundo do mar. Mas ainda assim, é muito difícil. O Titanic está a quantos metros? Deixa eu colocar aqui. O Titanic está a 269 metros. Não, desculpa, gente. O Titanic está a cerca de 4.000 metros. Deixa eu achar se é isso mesmo. Os destroços do Titanic estão a cerca de 4.000 metros de profundidade. Gente, são 4 quilômetros para baixo da água. Deixa eu ver se vocês conseguem. A empresa que detém os direitos de recuperar e restaurar um naufrágio, a temperatura da água pode chegar a menos 2 graus Celsius. Não dá para uma pessoa, nunca uma pessoa conseguiria ir até uma profundidade dessa. A profundidade, a pressão também é perigosa. Eu queria pesquisar se eles já conseguiram. Quanto mais fundo uma pessoa mergulha, maior a pressão. Em uma profundidade de 5.000 metros, 1.000 metros a mais que o Titanic, maior que... Tá. Então, existe uma empresa que é responsável por tirar os destroços, mas a maior parte do barco ainda está lá. Hoje em dia, ainda por causa da tecnologia, conseguem acessar por meio de máquinas. Mas uma pessoa jamais conseguiria ir numa profundidade como essa. O que eu quero dizer? Quando a Bíblia diz que Deus lançaria o nosso pecado no mar do esquecimento, quando a Bíblia diz que Deus lançaria os nossos pecados nas profundezas do mar, o que Deus está dizendo? Aquele que se arrepende do seu pecado, confessa e deixa, o Senhor jamais iria se lembrar daquela iniquidade. Ele pegaria o nosso pecado e lançaria num lugar inóspito que nunca mais qualquer pessoa poderia ir e pegar de volta. Deus está dizendo que seria irreversível. Deus não é um Deus que a gente se arrepende verdadeiramente, volta para Ele e depois, quando Ele tem a oportunidade, Ele joga na cara. Ah, mas você lembra quando você não me conhecia? Você lembra das coisas que você pecou, né? Deus não é assim. Nós, seres humanos, podemos fazer isso pela nossa carnalidade. Mas o nosso Deus, Ele diz, os seus pecados eu lanço nas profundezas do mar. Se você se arrepender verdadeiramente, deixar de lado o pecado e se voltar para mim através do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, de toda injustiça, dos seus pecados, eu não me lembrarei mais. Amém? E esse é o evangelho. Não dá para recuperar mais esse pecado, não. Na mente de Deus, não. Você pode até, por causa de se sentir culpado e querer trazer à memória o seu passado, mas deixa eu dizer, o próprio Deus diz, eu não me lembrarei mais das tuas iniquidades. Graças a Deus por essa misericórdia, né? É isso, gente. Quero agradecer a todos que ficaram até o final, que eu não consigo ver, mas que eu acredito que é minha mãezinha, né? Dona Leni vai ver até o final também, né, mamãe? Beijo pra ela. Minha mãezinha, a Deia, a Cacá, que tá aí também, né? A Dona Piedade, a Ivonete tá aí? Por que tá acontecendo isso com o meu celular? Não sei, gente. Não dá pra ver quem tá. Mas eu quero agradecer vocês, viu? Que ficaram até o final. Cacá tá aqui, minha mãezinha. Dona Leni vai ver até o final, né, mãezinha? A Deia, a Ivonete também, minha querida. Glória a Deus. Obrigada pela participação de vocês. Eu acho que a Dona Piedade também tá aqui. Às vezes a gente coloca a live e vai lavar vasilha, vai passar pano na casa. Gente, eu faço isso direto, viu? Assisto coisas, fazendo outras coisas. Tá tudo bem se vocês não responderem aqui. Se a palavra de Deus está alcançando a sua mente, o seu coração, é o que importa. Amém? Então, obrigada, gente. Todos que ficaram até o final. Que Deus abençoe vocês. Hoje é sexta-feira. Gente, semana passou rápido, né? Eu fui no Panelinha achando que era quinta. Mas eu agradeço, viu? Pela companhia até aqui. Minha mãe fica sentadinha. Que bênção, gente. Antes de vir pra live, eu fico mais ou menos também, geralmente, 1 hora sentada lendo e estudando. E aí eu venho pra live e é tão maravilhoso poder estudar a Bíblia, gente. Que nós possamos dedicar tempo, sabe? Teve um ano que eu ouvi a Bíblia, principalmente quando José nasceu.
Eu ouvi Levítico inteiro, não conseguia ler quase nada. E tá tudo bem, porque Deus sabe o que é uma mãe no puerpério. Deus, ele entende. Mas você poder sentar, ler, marcar, grifar, orar, pedir a Deus, gastar tempo com a palavra, gente, eu tenho visto florescer de dentro de mim uma fé que eu não tinha antes. Essa é a 7ª edição da Bíblia, eu já li ela 2 vezes antes, mas eu nunca vi surgir no meu coração uma fé como essa que tem surgido esse ano por causa da leitura e do estudo das Escrituras. Verdade, quando eu falo Senhor hoje, a minha mente entende diferente do que ela entendia nos tempos passados, por causa do estudo da palavra. Então, se você quer ver florescer uma fé, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Então, se dedica tempo às Escrituras. Talvez esse ano não deu, ano que vem, você já coloca isso no seu coração, ou começa já com o Novo Testamento, senta, né? Você que está aqui, você ainda vê, porque você lê e ainda ouve a live. Isso já é mais do que muitos cristãos, graças a Deus por esse abibliamento. Mas faça isso, continua fazendo, chama outras pessoas para ler a Bíblia, né? Dia 13 vamos começar o Novo Testamento e vai ser bênção. A gente lê o Novo Testamento, a gente estuda nas fontes que Deus nos permitir, a gente vê a live da Lorena e vai ser bênção. Eu sei que Deus vai fazer surgir um grande avivamento de um povo que odeia o pecado e que crê firmemente no Senhor. Amém? Chega de falação, Lorena. A Jéssica tá aqui também, desde o inicinho. Deus abençoa, Jéssica. Deus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus. Beijo, com Deus e até segunda. Ontem eu falei, gente, que eu ia fazer a leitura de hoje de sábado, só que eu tava enganada. O que nós falamos hoje, de Miqueias, foi a leitura de ontem e de hoje. Então, semana que vem a gente vai ler Naum e Abacuque na segunda-feira, e o resto da semana o pai decide, tá bom? Nós vamos deixar basta cada dia o seu mal e o seu bem também. Beijo, com Deus e até segunda, se Jesus permitir.